receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais esse domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 46, que diariamente aqueles irmãos perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Partiam pão de casa em casa. E é isso que eu quero convidar vocês essa noite, de casa em casa, cada um na sua casa, mas partindo o pão da vida, que é Jesus Cristo, aprendendo dele e louvando a ele, e agindo como ele, caindo na graça do povo, para que assim o Senhor acrescente a cada dia aqueles que hão de ser salvos, de casa em casa. Louvemos ao Senhor, engrandeçamos o nome
daquele que é único, que é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Que assim seja. Amém. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração deseja mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos seus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra.
não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
entregamos a Ti. Ó Pai, confiamos em Ti, confiamos nossas vidas, confiamos, ó Deus, as nossas famílias em Ti. Nós temos paz porque o Teu reino é um reino de paz, o Teu reino é um reino de justiça. Te entregamos nesse momento, ó Deus, todos os nossos pedidos, os motivos pelos quais temos clamado, ó Deus. Temos clamado no nosso relógio de oração, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, traz-nos à memória, Deus, aquilo que traz esperança para a gente. Ministra a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Nós temos visto, ó Deus, tantos milagres. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de também sermos um milagre Teu, ó Deus. Muito obrigada. Teu é o reino, Senhor. Teu é o poder. E é por isso que Te servimos, porque somente Tu, Senhor, tens esse poder. Poder de levantarmos, ó Deus, das nossas camas, do nosso leito de enfermidade. Só Tu tens o poder, ó Pai, de trazer o emprego de volta, Pai. Só Tu tens o poder, ó Deus, de sarar toda e qualquer enfermidade. Nós louvamos o Teu nome. Senhor, nesse momento nós queremos Te pedir, continue falando, Senhor. Continue ministrando, Senhor, no nosso coração. Nesse momento, quando vamos estar ouvindo a Tua palavra, Senhor, continua, Senhor. Continua falando no nosso coração aquilo que o Senhor já tem falado desde o início dessa noite. Abençoe, ó Deus, o pastor Odimar, que o Senhor use a vida dele, Pai, para ser boca de Deus nesta noite aqui, ó Deus, na vida de cada um, aonde quer que nós estivermos, ó Deus, onde quer que estivermos, o Senhor esteja ministrando nas nossas vidas nesse momento. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Então continue nos ensinando isso, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar cada um de vocês para ler conosco a passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 43. Eu passei aqui, só um momentinho. João, capítulo 1, a partir do versículo 43, fala assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Amém. Quero te convidar a orar comigo nesse momento, para que Deus abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos receber a palavra dele. Soberano Deus, na Tua presença nós nos encontramos, Senhor, e pedimos ao Senhor que abençoe este culto, que o Senhor abençoe cada lar, cada família,
cada pessoa que está participando conosco, seja no dia de hoje, ou seja depois, quando vierem a assistir esse vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja com a tua mão estendida, nos abençoando, trazendo paz, esperança aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de João, ele começa falando aquele que é o verbo da vida, aquele que é por meio de quem todas as coisas foram criadas. Aquele que é antes do princípio, por meio de quem tudo que existe foi feito, em quem está a vida, o verbo, o logos. E ele vai apresentando aquele por meio de quem tudo foi feito, e depois ele vai apresentar João Batista, a voz daquele que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. João Batista, embora filho de sacerdote, não pôde falar da palavra de Deus no templo. Ele foi para o deserto, mas se tornou a voz daquele que clamava no deserto. E aí já vem a primeira pergunta: você já clamou no deserto? Já houve alguma vez na tua vida em que durante aquele tempo que você estava a sós com Deus, parecia um deserto e você estava clamando só no deserto? E o Evangelho, no seu primeiro capítulo, ele continua dizendo assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Habitou, ele montou a sua tenda, ele montou o seu tabernáculo, ele escolheu porque ele quis morar entre nós. E João Batista testemunhou dele. E é a partir desse testemunho de João Batista que aponta para o Cristo quando ele está passando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que outros começarão a segui-lo. André, a partir desse testemunho de João Batista, passa a seguir a Jesus e vai levar também seu irmão Pedro, porque ele fala assim: achamos o Messias, aquele que há tanto tempo nós esperávamos. Nós o encontramos a partir do testemunho de João Batista. E depois dessas coisas, Jesus vai para Galiléia e encontra Filipe, que é a parte do texto que nós lemos aqui. Encontra Filipe e apresenta a Filipe o verbo da vida, aquele de quem Moisés escreveu. Filipe encontra Natanael. Filipe vai encontrar Natanael e vai dizer: achamos o Messias, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, o filho de José. E Filipe vai apresentar a Natanael Jesus, o carpinteiro, o filho do carpinteiro, aquele que vem lá da cidade de Nazaré como sendo o Messias. É interessante a gente notar que nesse primeiro capítulo do Evangelho de João, ele traz um relato de identidade. O conhecimento do outro e de si mesmo. Por exemplo, ele começa apresentando quem é Jesus, ele é o Logos, ele é o Verbo encarnado. Mas ele também, quando perguntam a João: quem é você? Você é Elias? Você é o Messias? Ele diz: não, eu não sou o Messias. Não, eu não sou Elias. Ele sabia quem ele era. Então, quem é você? Fala para a gente quem é você, para que a gente possa dar resposta àqueles que nos enviaram. E ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. João sabe quem é Jesus e sabe quem ele próprio é. É uma questão de identidade. Esse primeiro capítulo do Evangelho de João, ele começa dizendo quem é Jesus. João Batista se reconhece como ele realmente é. E quem é Natanael? Natanael é interessante, o nome dele significa presente de Deus. E ele só é citado no Evangelho de João
Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e lá na relação dos apóstolos em Atos, ele não aparece. Ele só aparece aqui em João e 2 vezes somente. Aqui no capítulo 1, dos versículos 45 ao 49, e lá no finalzinho do Evangelho, capítulo 21, versículo 2. E algumas pessoas ficam perguntando, mas será que ele realmente era um apóstolo? Será que não houve uma mudança de nome? Será que João não teve uma outra fonte? Então os estudiosos creem que Natanael era Bartolomeu. Bartolomeu não seria necessariamente o nome dele, mas seria um patronímico, ou seja, aquele que tem o nome do pai. Porque esse Bar de Bartolomeu significa filho de. Por exemplo, quando Jesus cura o cego Bartimeu, ele é o cego filho de Timeu, Bartimeu, filho de. Então, provavelmente, Bartolomeu não era o nome dele, era filho de uma outra pessoa, e o nome dele seria Natanael. Mas isso é uma conjectura, que a maioria dos estudiosos creem que era assim. E a gente passa a conversa de Filipe e Natanael, que é o texto que nós lemos. Filipe vai falar assim, nós encontramos. Encontraram quem? Nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Moisés e os profetas falam de Jesus. A lei e os profetas vão apontar sempre para Jesus Cristo. Nós somos cristãos. Nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo. E aí eu volto à questão da identidade, que é falada, que eu apresentei a vocês logo no 1º capítulo. A identidade de quem é Jesus, quem era João Batista, quem é Natanael, e quem somos nós, quem sou eu, quem é você? Qual a nossa identidade, o que nós somos? E é preciso que a gente tenha isso bem claro, porque aquele que não conhece a sua própria identidade, ele se auto-engana, além de enganar outros. Então é preciso que nós saibamos quem nós somos. Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Quem é você? Há um episódio nos evangelhos de quando Jesus, chamado do episódio da transfiguração, está junto com Pedro e outros 2 discípulos. E naquele momento Jesus se transfigura e aparecem ali Moisés e Elias. Isso é representativo de que aparece diante de Jesus Moisés, que representa a lei, e Isaías, que representa os profetas. Há ali uma clara simbologia, uma clara evidência de que a lei e os profetas conversam com Jesus. A lei e os profetas apontam para Jesus. Moisés e os profetas falam de Jesus. E é preciso que a gente atente para isso, por quê? Porque a nossa identidade, já que eu estou falando de identidade, a nossa identidade é uma identidade de cristãos, discípulos de Cristo, seguidores de Jesus Cristo. É isso que nós somos. Então, não compete a gente querer resgatar crenças e símbolos do Antigo Testamento. Não compete a gente querer resgatar coisas que foram sombra do que haveria de vir, que é Jesus Cristo, coisas que apontavam para Ele, porque toda a lei e os profetas se cumprem em Jesus Cristo. Por exemplo, para a gente entender como que a gente deve ler o Antigo Testamento à luz do Novo, quem pode ser o melhor intérprete da Bíblia senão o próprio Filho de Deus? E aí, Jesus vai dizer assim, Mateus 5,38, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Estava lá na lei, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Mas Jesus vai falar assim, não
Vocês ouviram isso, mas eu, porém, vos digo. Não deve ser assim. Não resista. Mas, pelo contrário, se alguém te ferir em uma face, dê a outra. Oferece a outra face. Então, quem é que interpreta melhor a Bíblia do que Jesus Cristo? Quem é o melhor intérprete? Quem é o melhor exegeta, hermeneuta? Não existe ninguém que interprete a Bíblia melhor do que Jesus Cristo. E ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito. Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mateus 5:43. Aí ele vai falar assim: eu, porém, vos digo. Por que ele fala assim, eu, porém, vos digo? Porque ele tem autoridade para fazer isso. Eu não tenho, você não tem. Ele tem autoridade para falar, eu vos digo. Não faça assim. Ame o seu inimigo. Ore por ele. Ore por ele. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Não retribua o mal por mal. E é necessário que, nessa questão da identidade de quem nós somos, resgatar isso, porque eu tenho visto, nós temos visto, tanta gente que se diz cristão e que está tão ligado a questões veterotestamentárias, questões do Antigo Testamento, querendo impor quase que um Estado teocrático e, se preciso for, querendo pegar em armas. Não, nós não somos assim. Nós seguimos a Jesus, o Cristo, Filho de Deus, o Nazareno, que andou por toda a parte, pregando o evangelho do reino, fazendo bem, curando enfermo e libertando pessoas. É a Ele que nós seguimos e é isso que nós devemos fazer. E se quando estivermos fazendo isso, alguém nos ferindo uma face, a orientação é dê a outra. Ah, pastor, mas isso é difícil demais. Eu não disse que é fácil. Eu disse que é o que Jesus mandou fazer. Foi isso que ele mandou fazer. E aí a gente tem que saber se nós vamos seguir a orientação da lei ou se nós vamos seguir a orientação daquele para quem a lei apontava, que é Jesus Cristo. Porque se você não segue a orientação de Jesus Cristo, não é um cristão. Se a gente não consegue olhar para o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, à luz dos Evangelhos, à luz de Jesus Cristo, eu não sou um cristão. Você não é um cristão. A gente precisa ter isso que Natanael teve, um encontro com o Senhor. E só para terminar essa primeira parte da argumentação, a gente tem que lembrar que Jesus tem essa autoridade. Porque lá em Hebreus, por exemplo, capítulo 3 de Hebreus, depois vocês podem ler, logo nos primeiros versículos, de 1 a 6, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é superior a Moisés. É lógico que ele é superior a Moisés, para a gente, para nós cristãos. Nós, discípulos de Jesus Cristo, de Nazaré, o Jesus de Nazaré. Ele é superior a Moisés. Porque ele é a quem se referiram os profetas falaram dele, apontaram para ele. Ele é Jesus, o Nazareno, o filho de José. É assim que Filipe vai apresentar Jesus a Natanael. E Natanael vai replicar essa apresentação. Veja que há quase que um degrau que vai descendo, que ele fala assim, aquele de quem os profetas falaram, o Messias, aí depois é Jesus de Nazaré, é o filho de José. Parece ser meio contraditório isso, como que o Messias, aquele de quem os profetas falaram, pode ser de Nazaré e filho de um carpinteiro. E, logicamente, Natanael vai duvidar. E ele fala assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode. É possível que o Messias venha de Nazaré? É esse contraste entre o divino e o humano. Ou, às vezes, menos que humano.
É esse contraste acerca do que Natanael pensava sobre o Messias e o que ele realmente era. Por isso ele duvida. Porque existiam algumas teorias a respeito de quem seria o Messias, se ele seria uma espécie de sacerdote e rei. Enfim, algumas teorias circulavam, mas ninguém poderia imaginar que o Messias seria o filho de um carpinteiro de Nazaré. Isso não passava pela cabeça de ninguém. E é esse contraste entre o que eles esperavam do Messias e como o Messias se apresenta, causa dúvida, causa estranheza, causa espanto. Não pode vir o Messias, não pode vir de Nazaré. Impossível. Não é isso que eu aprendi nas aulas de teologia da sinagoga. Não é isso que os doutores da lei, os escribas, os fariseus nos ensinaram. Não. Ele é o Messias, ele é ungido, ele é o Cristo, ele é poderoso. Então não pode vir de Nazaré. O que você pensa acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Aí eu te pergunto, será que ele é o que você pensa? Será que você não criou um ídolo ao invés de reconhecer Jesus Cristo? A expectativa de Natanael era uma e Jesus se apresenta como uma outra coisa, ou melhor, ele é apresentado por Filipe como uma outra coisa, o de Nazaré. E não era isso que Natanael pensava dele. Às vezes a gente tem esse problema. A gente cria na nossa mente expectativas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito das coisas espirituais, muito além daquelas que Deus está se revelando. Às vezes a gente cria expectativas tão altas, tão altas, tão altas, que a gente não consegue ver a mão de Deus ao nosso lado nas coisas mais simples e mais humildes. E a gente faz como Natanael. Pode vir alguma coisa boa de algo tão simples? Será que Deus vai falar comigo numa coisa tão banal? Será que é esse meu vizinho, que eu às vezes nem me dou muito com ele porque ele não é crente, será que Deus pode usá-lo para falar comigo? E aí a gente cria uma expectativa tão grande e Deus se revela de uma forma simples, como foi quando Elias, texto tão conhecido da gente, estava lá naquela caverna e ele vem naquela brisa mansa e suave. Isso é para a gente aprender o seguinte: Deus não é a expectativa que eu crio dele. Deus não é a expectativa que eu crio dele. Deus não é necessariamente o que você pensa que ele é. Então é preciso eu abrir mão do que eu penso de Deus e clamar a ele que eu possa ter um encontro com ele como Natanael teve, porque quando Natanael acaba de fazer essa pergunta, Filipe responde assim: venha ver. Venha ver. Vá ver quem é Jesus. Procure-o. Sonde por ele. Pergunte por ele. Deixe as suas expectativas a respeito de quem é Jesus de lado e fala assim: eu estou disposto, eu estou disposta a ter um encontro com Jesus e deixo de lado o que eu penso que ele é. Vá ver. Vá ver. Porque só o encontro com Jesus pode clarificar quem ele realmente é. Só no encontro com Jesus as suas dúvidas podem ser desfeitas. Não há outro lugar em que elas serão desfeitas. Só no encontro com Jesus. E aí, continuando aqui, Jesus vai entrar na história. E Jesus conhecia Natanael. Olha que coisa.
Natanael não conhecia, nem poderia conhecer. Duvida de que alguém vindo de Nazaré pudesse ser o Filho de Deus, o Messias. Mas Jesus conhecia Natanael. E quando Natanael vem se aproximando de Jesus, ele fala assim: eis ali, um verdadeiro israelita. Eis um verdadeiro israelita. Porque Natanael não conhecia Jesus, mas era conhecido dele. E ele vai falar em quem não existe fingimento, não existe dolo, não existe astúcia, engano, malícia. Não existe fingimento algum. E voltando a falar de identidade, essa é mais uma identidade dos filhos de Deus. O verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro israelita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, não age com dolo, não age com astúcia, não age com engano. É impossível que um filho de Deus tenha a mentira como prática de vida. É impossível que aquele que quer seguir a Jesus Cristo tenha a mentira como uma prática cotidiana na qual ele se deleita, na qual ele tem prazer. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, se você fosse se encontrar com Jesus Cristo, ele poderia falar a mesma coisa: eis aí um discípulo meu, em quem não há dolo algum, em quem não há fingimento. Eis aí um discípulo meu que não compartilha fake news. Eis aí um discípulo meu que não compartilha ódio, disseminação de ódio na internet. Eis aí um discípulo meu que só fala a verdade. Pense nisso, porque um dia a gente vai ter esse encontro com ele. E podemos tê-lo todos os dias. E podemos andar na presença dele, se você quiser. Para que ele transforme a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Para que ele possa falar assim: eis ali alguém em quem não há dolo algum. E Natanael vai falar assim: mas de onde você me conhece? Foi Filipe quem falou de mim? Quer dizer, Filipe, antes de vir aqui e falar que achou o Messias, ele foi lá e contou de mim para você? Foi isso? Não, não foi isso. Não foi Filipe, Natanael, que falou de você para mim. Eu te conheço. Eu sempre te conheci. Natanael, eu te conheço pessoalmente. Você que está ouvindo, que está vendo, através desse meio de comunicação, essa mensagem, Jesus te conhece pessoalmente. Não precisa que terceiros falem de você para ele. Nós até oramos, nós colocamos as pessoas diante de Deus em oração, mas antes mesmo que nós possamos falar qualquer coisa, ele te conhece pessoalmente. Eu te conheço pessoalmente, Natanael. Eu te vi debaixo da figueira. E Natanael provavelmente se assustou com esse: eu te vi debaixo da figueira. Porque era costume. Muitos judeus costumavam orar debaixo de uma figueira, uma árvore muito comum na Palestina. Então, a Bíblia não diz o que aconteceu ali, a Bíblia não diz o que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira, mas podemos conjecturar, provavelmente ele estava orando, pelo que também nós não sabemos. Então, eu não sei o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, se ele estava orando, eu não sei pelo que ele estava orando, motivo é o que não faltava. Aquele local estava dominado pelo Império Romano, eles pagavam impostos altíssimos ao Império Romano, aqueles que cobravam impostos, eles roubavam. Poderia ser também um problema de família, uma questão de doença, um problema que ele não estava sabendo lidar. Eu não sei, mas eu sei que Jesus sabia e falou: eu te vi. Eu te vi. Talvez Natanael estivesse ali solitário debaixo daquela figueira, clamando no deserto.
essa sensação de falar e não ser ouvido, de clamar em vão, talvez ele estivesse experimentando isso, mas Jesus fala assim: eu te vi, eu te vi, eu estava te contemplando, enquanto você estava ali. Por mais que parecesse, Natanael, que você estava só, você não estava só. Eu te vi porque eu estava ali contigo. Então nós não sabemos o que ele fazia lá, mas Jesus sabia. Eu não sei o que você faz, usando uma figura de linguagem, debaixo da sua figueira, na sua solidão, na sua solitude. Eu não sei o que você faz quando você entra no quarto, fecha a porta e clama a Deus e as suas lágrimas escorrem. Eu não sei, mas Ele sabe, porque Ele te vê, porque Ele está ali contigo. E aí você pode começar a rememorar, a trazer à memória aí quantas vezes você, por exemplo, pode ter se trancado no banheiro para chorar, sozinha ou sozinho. E pareceu que ninguém estava atento a isso, mas tinha alguém que estava ali te vendo. Ou quando você pegou o ônibus indo trabalhar e olhando assim pela janela para o lado de fora e as lágrimas descendo, e parecia que você estava só no meio da multidão do ônibus. Mas Jesus te viu, te vê, porque Ele está ali contigo. E eu poderia dar N exemplos aqui. Você sabe o momento, melhor do que eu, quando pareceu que você estava solitária ou solitário, e parecia que ninguém estava te vendo, que ninguém estava atento ao seu clamor, mas nessa noite Jesus fala: eu te vi, eu te vi, eu sempre te vi. Eu não te vi só aquela vez. Eu te acompanho desde que você foi formada no ventre da sua mãe. Eu te acompanho com meus olhos todos os dias da tua vida. E não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que eu saiba. É isso que o Senhor diz. Porque eu te vi, sempre te vi. Sempre te vi. Eu sempre te acompanhei com os meus olhos, ainda que você não percebesse, debaixo da figueira. E aí isso me recorda o Salmo de número 139, que vai falar assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Esse salmo, alguns interpretam como algo ruim. Eu estou sendo vigiado o tempo todo, mas não é esse o sentido do salmo. Não é que a pessoa está sendo vigiada, mas ele é um convite ao descanso de quem está sendo protegido por Deus. É um convite ao descanso para que você saiba que qualquer gemido de dor, Ele está atento. Esse salmo é um convite à paz de quem tem certeza de que antes mesmo que a palavra chegue à língua, Deus já sabe do que você necessita. É um convite a ter esse encontro com Jesus, porque a lei e os profetas apontam para Ele. De ter um convite para estar com Jesus, para colocar diante dEle todas as suas queixas, de chorar diante dEle, porque Ele te viu e Ele sempre te vê. E aí Jesus fala assim com Natanael: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você agora acredita?
você verá coisas maiores ainda. Você crê? Você crê que Jesus está te vendo, você debaixo da sua figueira, no sentido figurado de linguagem? Você crê que Jesus está te vendo? Sabe, quando você não tem um lugar, porque nem todo mundo tem um lugar para estar a sós com Deus. A nossa realidade, às vezes, é de pessoas que vivem, muitas pessoas num local pequeno, em casas pequenas, mas aí você se coloca a sós dentro de você mesmo. E você se coloca a sós dentro de você mesmo. Você é a figueira da sua alma. E a sua alma, debaixo do seu corpo, clama a Deus. E parece tão solitária, ainda que cercado por um monte de gente. E aí Deus fala para a sua alma, Jesus vai falar para a sua alma: eu te vi. Eu sempre te vi. Eu sempre te vi. E te convida a essa paz e esse descanso de quem está sempre sob os olhos do Senhor. Então, para a gente concluir essa palavra, eu comecei falando de identidade. Então é preciso você se conhecer, saber quem você realmente é. Saber que você é um cristão, um discípulo de Jesus Cristo, e como tal deve caminhar. É preciso conhecer a Jesus, saber que Ele disse que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Saber que Ele é fiel e poderoso para manter essa promessa. Então é preciso você se conhecer. É preciso você ter uma identidade de cristão, de filho de Deus. É preciso você conhecer Jesus. E aí o resultado desse encontro seu, sabendo quem você é, sabendo com Jesus, sabendo quem Ele é a paz. É essa certeza de que coisas maiores ainda você há de ver, porque o Senhor há de revelar a você e trazer paz e conforto ao seu coração. Amém. Eu quero te convidar nesse momento a você colocar a sua vida diante de Jesus e falar: Senhor, eu quero esse encontro que Natanael teve. Eu quero ter esse encontro contigo, Senhor. Porque eu reconheço que é só a partir desse encontro que eu vou encontrar paz para minha alma, para minha mente, para o meu coração. Eu quero ter esse encontro, Senhor. E esse convite a ter esse encontro é para você, meu irmão, minha irmã, que não está tendo paz, que já é um discípulo de Jesus Cristo, não está tendo paz, e Ele te convida falando: eu te conheço, eu te vejo todos os dias. Mas é para você também que por um acaso esteja nos vendo e nos ouvindo, e que não é ainda um discípulo de Jesus Cristo, Ele te convida para ter esse encontro com Ele, desfrutar dessa paz que só Ele pode dar. Vamos orar. Soberano Deus, eu te agradeço porque Tu és o Deus que nos contempla em todos os momentos. Senhor, não há para onde possamos fugir da Tua face. Não há para onde possamos nos esconder, porque a noite e o dia são iguais para Ti. E nós te agradecemos porque esse olhar não é um olhar de perseguição, mas é um olhar de amor, de cuidado, de carinho e de proteção. Um olhar atento às nossas vidas, nos convidando a desfrutar da paz que só o Senhor pode dar. Paz em meio à tribulação, confiança diante do medo. Nós passamos por um momento tão difícil em nossa nação, Senhor, tão delicado, onde mais de 90 mil pessoas já foram a óbito, isso registrado, Senhor, por uma pandemia. E muitos têm medo, muitos já não têm esperança, então nós clamamos a Ti, Senhor.
que com teu olhar que não se desvia nem um momento de nós, nos guarde, nos proteja, dê sabedoria aos homens para criarem a vacina o quanto antes, para que possamos, Senhor, perder esse medo, mas que além de tudo, enquanto esse momento não chega, que tenhamos confiança no Senhor, confiança com responsabilidade, mas sabendo que aqueles que têm esse encontro com o Senhor, joga fora todo medo, porque estamos diante do Senhor, autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, e por isso te louvamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Escutas quando clamo e acalma o meu
Judas vai terminar a carta dele assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor, aquele que te convida para se encontrar com Ele. Que você, a sua casa, a sua família, tenha uma semana abençoadíssima diante de Deus. Que Ele possa trazer paz ao seu coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde cada casa, cada família, cada coração, desde agora, para todo sempre. Amém.